Bom, eu vou estar gravando mais um vídeo falando sobre coisas da Bíblia de graça para quem quiser assistir no canal. Eu vou estar falando o que está escrito em Tiago 1, né? Tiago é um livro da Bíblia, uma epístola, né? Seja praticante da palavra, né? E não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si, sai e logo se esquece de como era sua aparência. Mas o homem que considera atentamente na lei divina, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Olha o que está escrito nas Escrituras Sagradas, né? A Bíblia diz que foram homens movidos pelo Espírito Santo que falaram da parte de Deus. Isso são mandamentos de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Aquele que considera atentamente na lei divina, que vem do alto, lei da liberdade, e veja o que diz, lei da liberdade, e nela persevera, continua, se mantém constante, este será bem-aventurado no que realizar. Mas tu precisa praticar a lei, botar em obra. O que é obra? Obras são atos, são ações, pensar, agir, falar, sentir, procedimento, maneira de agir. Em Jeremias 17 diz bem assim, ó: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo a sua maneira de agir, né? Veja bem o que diz. Que aquele que considera na lei divina, está escrito em Tiago 1:5, se não me engano, este será feliz no que realizar, né? Lá na Bíblia está escrito bem assim, ó: se há qualquer outro mandamento, qualquer outra regra, qualquer outra lei, tudo se resume num trecho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei é amar o próximo como a si mesmo. Em Romanos, na Bíblia está escrito: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? O cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal. A ira do homem não produz a justiça de Deus, diz em Tiago, né? Justiça, virtude de dar a cada um o que lhe cabe, bem e mal. A ti pertence o bem, a vingança pertence a Deus, né? É isso que um cristão deve fazer, né? Em Tiago também está escrito: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Lá em Eclesiástico diz: não te apresse a te irar, porque a ira se abriga no coração dos insensatos, dos tolos, né? Pessoas sem juízo, sem prudência, pessoas sem entendimento. Os tais Deus não se agrada de tolos, está escrito na Bíblia, né? Bom, o rei Salomão também disse em Eclesiásticos, né? Eu vi de tudo na minha vida, vi justo que perece na sua justiça e perverso que prolonga o dia na sua perversidade, nos seus pecados, né? Não seja desamadamente justo, nem desamadamente louco, porque destruiria a ti mesmo, porque morreria antes do tempo. A moderação em tudo é bom, evitar o excesso de práticas. O bom é que retenhas isso e daquilo não retires a mão. Em todo tempo sejam alvas as tuas
vestes. Foi o que o rei Salomão disse. Para quem não sabe, o rei Salomão era o homem mais sábio da Bíblia, o mais rico, o mais famoso, né? E que tinha milhares de concubinas, de mulheres, de riqueza, fama, sabedoria, servos, servas, cantores, cantoras, né? Ouro, prata, e ele disse, me fez penosa a vida, né? Olha a humildade do rei Salomão, humilde, que confessa suas fraquezas. Disse, me fez penosa a vida, né? E ele era o que? Um rei, talvez o maior rei que já existiu, né? A Bíblia fala de Faraó, Salomão, Davi, e tem os outros reis, né? Enfim, mas o maior deles, para mim, é o rei Salomão, é o mais sábio, né? Para quem entende, para quem tem conhecimento, a gente sabe que a sabedoria gera frutos, né? Na Bíblia diz, o sábio é poderoso, né? A sabedoria, a verdadeira sabedoria que Deus reserva para aqueles que o agradam, aqueles que são puros de coração, ela gera frutos. O que são frutos? Frutos são atos, frutos são bênçãos, é crescimento, como está escrito em Provérbios. O homem sábio é poderoso, né? É isso que diz em Provérbios, né? Bom, olha o que diz em Tiago, em diante. A fé sem obras é morta. Qual é o proveito se alguém disser que tiver, que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso semelhante fé, salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário, né? Qual é o proveito disso, né? Assim como o corpo, o santuário, que habita o Espírito Santo, sem fé é obras. O corpo sem espírito é morto, a fé também sem obras é morta. Há muita confusão aí, né? Porque está escrito em Efésios, a salvação é pela graça, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos criaturas deles, criados e feitos para boas obras. Veja bem, em Gálatas também está escrito, vós que procurai-vos justificai-vos na lei, da graça decaíste, né? Porque nós, segundo a sua promessa, temos a esperança da promessa que provém de fé. Está falando de quê? Justificação de pecados em Jesus, fé, arrependimento. Agora, né? Pela lei, em Provérbios 10:12 diz que o amor cobre pecados, né? Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Por que a salvação é pela graça? Porque o Filho de Deus, ele morreu para adquirir o quê? Conhecimento. Isso está escrito em Hebreus, com o seu conhecimento justificará muitos, né? Então Jesus te justifica diante de Deus, cada vez que tu peca, num determinado período, né? Ele te justifica num determinado período, mas veja bem, na Bíblia diz que existe a lei, né? Existe a lei. Quer dizer, o amor cobre pecados. Isso é justificação de pecados. Mas o que Paulo disse? Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Quem vos impediu de correr bem e de obedecer à verdade? Agora, né? Ele quis dizer que é melhor se justificar no Filho de Deus, né? Fé e arrependimento, nada mais do que isso, né? Mas veja o que diz em Efésios: somos criaturas dele, criados e feitos para boas obras. Obras são atos, são ações, né? Eu vou te dar um exemplo. Mateus 25:35 diz bem assim: vinde, benditos de meu Pai. Olha o que diz o texto: vinde, justos, para o reino que vos está preparado desde a
fundação, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava preso e foste ver-me. Isso são frutos, frutos são atos. O fruto da luz consiste em toda bondade e verdade e justiça. Mata a sede, dá pão para comer ao necessitado na rua, aonde tu estiver, dá roupa, ir na cadeia, no hospital, praticar hospitalidade, visitar os enfermos, evangelizar. É isso que a Bíblia diz que um cristão deve fazer. É isso que tu tem que fazer, porque na Bíblia muitos procuram o favor daquele que governa, diz a Bíblia. Né? Muitos procuram o favor daquele que governa, né? Mas em Provérbios 10:12 diz bem assim: o homem de bem alcança favor de Deus. O meu justo viverá pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Tem coisas que é justificação de pecados ou de favor. Eu tenho um vídeo sobre isso, assista. Mas hoje é como ser feliz praticando a lei de Deus, é que está escrito em Tiago. Aquele que considera atentamente na lei divina, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Qual é toda a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se tu praticar essa lei, diz a Bíblia, tu vai ser feliz, tu vai prosperar no que tu fizer, né? 1 Pedro diz que Deus julga pelas obras, Deus julga pelo procedimento, Deus julga pelos atos da pessoa, não é mesmo? Bom, em 1 Coríntios 13 diz bem assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não procura os seus interesses. Eu já cansei de falar isso em vídeo. O amor procura os interesses do próximo. Olha o que diz em 1 Coríntios 13. O amor procura os interesses do próximo. O amor procura resolver os problemas do próximo, né? É assim que um cristão deve andar, ganhando almas. O sábio ganha almas, diz a Bíblia. Deve produzir frutos para o reino dos céus, né? Então é isso, frutos são os nossos atos. A lei é amar o próximo, que está escrito em Tiago, que é aquele que considera atentamente na lei divina, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, que só ouve e não pratica, mas o que pratica será feliz no que realizar, no que ele botar a mão, vai prosperar, né? É isso que está escrito dentro da Bíblia, né? Em 1 Pedro diz que Deus julga pelas obras. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Jó 28:28. O temor do Senhor é a sabedoria e o conhecimento de Deus o se afastar do mal, né? Qual é o significado da palavra sabedoria? Que tem juízo, conhecimento, informação, bom senso, juízo, saber distinguir o bem do mal, ser prudente, né? Os prudentes veem o mal e se escondem. É isso que quer ser prudente, se afastar de confusão com as virtudes. Daí tu tem que assistir os meus vídeos para entender o que eu estou querendo dizer. Mas hoje o vídeo é sobre a lei que está escrito em Tiago, que aquele que considera na lei vai ser feliz no que realizar, né?